Olá, meu amigo Gustavo. Olá, meu Tudo amigo, bem? tudo jóia, graças a Deus e você? Que bom. Melhor agora. Sempre melhor quando estamos juntos, né? Mas graças a Deus está tudo bem aqui. Então tá bom, você me ouve bem? Ouço bem. Você também? Sim, tá perfeito. Tá bom, ótimo. Bom, seja muito bem-vindo à nossa casa, a casa do Caminho, mas a casa de todos nós que estamos aqui hoje, porque a Casa do Caminho agora se tornou a nossa casa, né? Oficialmente. Obrigado por estar aqui, por tirar o seu tempo para colaborar conosco, para doar o seu tempo com todos nós que aqui estamos. E a gente espera que essa noite seja, no mínimo, de pura luz para todos nós. Obrigado pela acolhida tão fraterna, tão carinhosa. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo convite. Eu acompanho os trabalhos da casa, são belíssimos. E Deus vai abençoar que hoje será uma noite de sentimento. Se Deus quiser. E nós também quisermos, né? Sim, Vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos amigos que estão entrando aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos, se sintam todos acolhidos à Casa do Caminho, assim como todos os outros centros espíritas estão aqui, estão disponíveis justamente com o intuito de acolhê-los, né, de acolher a nós mesmos, ao nosso espírito, e que a gente possa hoje, mais uma vez, dar início a um estudo, a uma noite de reflexões, de conversa, de bate-papo, porque aqui é um espaço democrático, que nós possamos nos encontrar, né, em espírito verdadeiramente, né? Se não por isso, para o que nós estamos aqui, né? Então sintam-se à vontade, manifestem-se, tá? Perguntem, emitam dúvidas, enfim, sintam-se à vontade, porque a gente mais uma vez diz, se não por vocês, se não por nós, porque nós estamos aqui, né? Para quem não conhece o nosso amigo querido Gustavo, tá? Gustavo vai falar um pouquinho sobre ele aí, tá? Primeira vez que ele está aqui com a gente, mas eu devo falar mais uma vez que eu sou muito grato a ele e aos outros amigos também que fazem parte, né, do canal aí, do podcast Café com Espiritismo. Eu devo muito a eles, porque o meu dia não começa sem ouvi-los, tá? E é muito bom a gente poder se fazer por Cristo no nosso modo de ser, no nosso modo de falar, de dizer, de comportar. Então, para quem não conhece, convido todos a entrarem, tá? Porque é uma bênção diária. E, amigo, queria que você falasse um pouquinho sobre si, né? Quem é o nosso amigo, de onde que ele é, para que todo mundo também te conheça. obrigado, Augusto. Obrigado pelas palavras. A gente fica muito feliz, como eu havia dito para você. Nós ficamos muito felizes quando aquilo que faz bem para nossa alma acaba, de alguma forma, fazendo bem a mais alguém também. Te agradeço pelo apoio, pelo incentivo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Silveira. Falo de Uberlândia, Minas Gerais, e faço parte da equipe que produz o Café com Espiritismo e sou trabalhador também do Grupo Espírita Leão Denis, junto com o nosso William Jacob, que já fez algumas participações aqui na casa. E é isso, estou profundamente feliz de estar aqui hoje. Casa do Caminho é um nome que me lembra coisas muito boas, então é uma satisfação muito grande. Agradeço mais uma vez. Que bom, que bom. Obrigado, nós, amigo. E vamos então começar a nosso estudo de hoje. Antes de mais nada, convidando aos amigos de luz, né, aos espíritos amigos que conduzem esse estudo. Convido aos amigos aqui conectados nessa live a começarem a se sentirem, enquanto filhos de Deus, merecimento de estarmos aqui hoje, a concessão divina pela simples oportunidade de estarmos vivos, de estarmos nesse planeta que nos acolhe abundantemente, nos dando todas as condições necessárias e viáveis para o nosso desenvolvimento, agradecendo a cada um dos que fazem parte daquela caminhada que nos leva a Deus através do nosso Mestre Cristo. Peçamos àqueles que ainda não sentiram, perceberam
aquele amor que nos conduz, sustenta. Peçamos àqueles que passam por quaisquer tipos de dificuldades, sejam elas morais, psicológicas, físicas, todos aqueles que hoje passam pela perda, do afastamento temporário daqueles que amam e que retornaram ao plano superior. Pedimos àqueles que encontram em casa, em seus lares, protegidos fisicamente, porém espiritualmente fragilizados. Agradecemos, Senhor, pelo teu amparo, pelo teu amor, pela tua justiça, e que nessa noite todos nós sintamos-nos mais uma vez acolhidos. Que esse encontro seja um foco de luz dentro do lar de cada um desses que estão aqui e dos que vão ver esse encontro depois. Obrigado, Mestre, por nos amar, por nos conduzir, por nos instruir e que nós possamos ser instrumentos da sua paz no nosso dia, no nosso modo de falar, de pensar, de fazer, tudo aquilo que nos leva a Deus. Faça de nós, Senhor, o teu amor vivo e que essa noite possa estar viva em todos nós por muito tempo. Que assim seja. Então, nosso amigo hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre a plenitude do ser que dispensa a abundância do ter. É quase filosófico, né? Esse tema. Muito bonito, muito lindo. Tenho certeza que o nosso amigo Gustavo vai desenvolvê-lo muitíssimo bem. A gente vai, como de praxe, pedir licença aos nossos amigos que estão aqui conectados para a gente desabilitar temporariamente a caixa de comentários. E daqui a algum tempinho, a gente vai voltar para mineiramente bater um dedo de prosa, conversar, prosear e falar um pouquinho sobre esse tema. E aí a gente vai poder contar um pouquinho sobre como que a gente entendeu, levantar algumas dúvidas, comentários e pedindo sempre ao alto que nos intua. Meu amigo Gustavo, a palavra toda sua, sinta-se à vontade. Obrigado, Augusto. Desde já, desejando que a paz do Mestre nos envolva e nos inspire sempre. Esse foi um tema que, quando você me passou de cara, eu falei assim, nossa, eu adorei o tema. Porque ele me provocou algo que intimamente me faz muito bem, que é viajar no tempo. Com esse tema, a plenitude do ser que dispensa a abundância do ter, eu me senti conduzido à Galileia de 2000 anos atrás, assistindo talvez aquelas maravilhas que Jesus operou. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, os caminhos que ele percorreu, as pessoas que ele tocou. E assistindo tudo isso, eu pude focar numa parte que sempre me chamou muito a atenção, algo que nos evangelhos é até, dependendo do jeito que a gente olhar, desconcertante, que são as curas de Jesus. Jesus curou os mais diversos tipos de enfermidades. Jesus curou cegos, Jesus limpou leprosos, Jesus restaurou o movimento aos paralíticos, Jesus até mesmo ressuscitou mortos. Isso é magnífico. Mas há algo nas curas que intriga qualquer um que se debruce sobre elas, que é todas as pessoas que Jesus curou desencarnaram. Não há nenhuma das pessoas que Jesus curou que estão vivas até hoje. Nem mesmo Lázaro e a filha de Jairo, que foram ressuscitadas, nem mesmo eles estão vivos ainda, encarnados, da mesma encarnação. Isso é desconcertante, porque será que valeu todo o esforço para curar uma pessoa, para dali um tempo ela desencarnar? Para que essa cura? Essa é uma pergunta extremamente relevante. O Haroldo tem um seminário belíssimo sobre isso, e aqui nós vamos pegar uma parte para ir para o nosso tema. Uma pergunta é fundamental, e muitos estudiosos bíblicos a fazem. Para que Jesus curava?
Se as pessoas depois de um tempo iriam desencarnar mesmo, elas iriam se livrar da enfermidade, porque a enfermidade é do corpo. Para que Jesus curava? Por quê? Algumas respostas foram dadas. Dentre elas, uma, talvez eu penso que se a gente for perguntar na rua, a resposta que a gente mais vai ouvir é essa primeira. Muitas pessoas dizem assim: Jesus curava para atrair as pessoas para o seu ensino moral. Então, a cura fazia uma grande propaganda de Jesus, em que as pessoas, ao se aproximarem, ouviam o ensino dele e se convertiam. Em outras palavras, as curas de Jesus eram o marketing santo, o marketing da salvação. Mas essa resposta parece superficial e um pouco incômoda, não pelo marketing, mas fazer marketing com a dor do outro, atrair as pessoas usando como ferramenta a dor do outro, parece insensível. E não dá para ver isso em Jesus. Jesus só tem amor. Não dá para sentir isso dele, que ele usou as pessoas. Que verdade é essa? Que precisava de um marketing desse para ser espalhada? Será que a verdade que ele trazia já não era forte o suficiente para romper as barreiras do preconceito? Para romper as barreiras dos achismos e das perspectivas dos doutores da lei? Será que ele precisava mesmo de curar pessoas para atrair os demais para o seu ensino moral? Por pensar isso, por pensar que a verdade tem uma força imensa, eu acho que não era esse o intuito. Pode até ser que isso acontecia, como Emmanuel vai comentar um versículo de João sobre a ressurreição de Lázaro. Quando João está narrando esse episódio, ele diz assim: e muitos, por causa dele, Lázaro, iam e criam nele, Jesus. Então as pessoas chegavam, sabiam que Lázaro tinha desencarnado, ou achavam, né, que Lázaro tinha desencarnado, chegavam, via Lázaro vivo e falavam assim: nossa, o homem é bom mesmo, né? Até levantou Lázaro. Mas daí a dizer que esse era o intento de Jesus parece algo, não sei, parece algo pequeno demais para a grandiosidade da missão de Jesus. Há uma outra resposta. Por que Jesus curava? Há uma outra resposta, essa talvez um pouco melhor, que é uma resposta que se baseia numa passagem que está tanto em Mateus quanto em Lucas, que João Batista está preso. E aí ele chama 2 discípulos e pede para que esses 2 discípulos, que eram discípulos de João Batista e agora são discípulos de Jesus, João Batista pergunta assim: fala para ele, é ele que havia de vir ou devemos esperar outro? Essa é uma pergunta estarrecedora, porque quem está fazendo essa pergunta é aquele que batizou Jesus. É aquele que viu uma voz do alto descer e falou: esse é o meu filho, em quem me comprazo. É esse homem que assistiu isso que está questionando. És tu quem havia de vir? O Messias que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E aí, é engraçado, porque pelo menos para quem está lendo, né? Porque aí os discípulos chegam para Jesus e falam: olha, o João está perguntando, é você quem havia de vir? Ou a gente deve esperar outro Messias? E aí, Lucas, especificamente em Lucas, há um versículo que diz assim: nesse momento, Jesus curou os maiores tipos de doenças. Todos os tipos de enfermidades Jesus curou naquela hora. Tudo. E aí, Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, diz: ide e anunciai a João o que vistes. Os cegos voltam a ver, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E aí a gente fica pensando assim: tá, e aí? O que uma coisa tem com a outra? Tem que haver uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, e capítulo 61, versículo 1. Isaías previu, profetizou que a vinda do Messias, o sinal do Messias, seriam as curas. Seria dado pelas curas.
E aí Isaías diz, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. E lá no capítulo 61 ele diz, aos pobres é anunciado a boa nova. Aos pobres é dito sobre o reino de Deus. E Jesus fez isso. Jesus cumpriu todos os requisitos. Aliás, esse é um estudo que eu ainda quero fazer mais a fundo. Penso que Jesus cumpriu todas as profecias que foram feitas sobre o Messias no Antigo Testamento. E essa não foi diferente. Jesus cumpriu a profecia de Isaías. Então Isaías disse, o sinal do Messias davídico, é as curas. Então essa é a resposta de Jesus para João Batista. Olha, eu estou curando. Eu estou anunciando o evangelho para os pobres. Então eu sou sim. Eu sou aquele que havia de vir. Mas eu ainda me pergunto, será que é só isso? Porque se for só isso, a gente pensa, bom, então é algo que ficou lá no passado. É algo que fez sentido lá no passado, porque Jesus já veio, Jesus já foi crucificado, tem 2000 anos que nós estamos tentando entender. Então já aconteceu. E se as curas tivessem unicamente o propósito de confirmar que ele é o Messias, aí me parece que as palavras dele não seriam de vida eterna, porque estariam fixadas em um determinado tempo. Então parece que nas curas há algo mais. Parece que nós precisamos olhar para as curas de Jesus, e são muitas. Muitas. Parece que nós precisamos olhar para elas e investigar um pouco mais. E aí, pensando no nosso tema, a plenitude do ser que dispensa a abundância do ter, eu me recordei de uma cura em especial. Uma cura que me faz pensar que as curas têm algo maior. Não apenas o sinal do Messias, mas uma lição viva. Não para quem foi curado, mas para mim que estou lendo. Para mim que estou tendo contato nessa encarnação agora com essas curas. Ela tem um ensinamento para mim agora. E aí eu me lembrei de uma das curas que mais me chamam a atenção, das que mais me provocam intimamente, que é a cura do cego de Jericó. Narrada em Marcos, vamos pegar a narração de Marcos, porque há elementos nessa cura que me fazem raciocinar sobre o que é a plenitude do ser e o que é essa plenitude que dispensa esse ter. E o ter aqui, não apenas bens materiais, porque às vezes a gente quer ter virtude. A gente quer ter virtude para agir no bem. Então, essa cura vai nos ajudar nesse sentido. Eu vou apenas ler a passagem, nós não vamos ficar nela versículo a versículo, nós vamos destacar alguns pontos apenas, mas só para que todo mundo esteja contextualizado, né? Todo mundo esteja com a mesma passagem em mente. Estou pegando aqui a tradução do Haroldo, e está em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Está dito assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabune, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Essa é a nossa passagem. É muito importante que a gente note aqui que Bartimeu não é nome. Bartimeu, até tem aqui depois, né? Filho de Timeu. A gente só sabe o nome do pai do cego. Qual que é o nome do cego? A gente não sabe. Então ele não tem nome. A gente não sabe, mas possivelmente ele não tem casa. Ele não tem dinheiro. Ele é alguém que está à beira do caminho. Quem é Bartimeu? Ninguém. Ninguém. Só que mesmo não sendo ninguém, mesmo sendo talvez tão desprezível para a sociedade, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, Bartimeu não estava preocupado se ele merecia, se ele não merecia, se ele era digno, se ele não era. Ele queria ser curado. Então, parece que toda aquela força que a gente vê em crianças, a criança não se preocupa se ela merece. A criança não se preocupa se ela é digna ou não. Ela pede: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o grito de alguém que está oprimido, de alguém que está estourando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí acontece algo incrível. As pessoas, porque, pensa, Jesus aqui já estava muito conhecido. Jesus, a fama de Jesus já tinha se alastrado. Então, nessa passagem, Marcos até coloca, né, uma considerável turba seguia Jesus. Então, faz ideia, dá para ter ideia da quantidade de pessoas que estavam ali à beira do caminho, esperando Jesus passar. Aí o cego vai, vê que ele está perto, porque ao ouvir que era Jesus, ele não vê, né? Então, ouvindo que era Jesus, ele grita. Ele dá ele se liberta, ele dá o estouro. E aí acontece o quê? Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são as pessoas que, quando você decide seguir Jesus, elas te falam assim: mas você tão invejoso, tão orgulhoso, tão egoísta, você está querendo seguir Jesus? Você está chamando por Jesus? Quem é você? Será que você merece isso? Será que você tem condições disso? Quem é você? Essas são as pessoas que, quando a gente começa a se transformar, quando a gente começa a dar os primeiros indícios de flores, de florescência, elas falam assim: cadê o fruto? Onde está o fruto? Está mal virando um raminho. A semente mal virou um ramo. Cadê o fruto? É claro que as pessoas vão se comportar assim. É isso que eu queria chamar a atenção. Quando a gente decidir seguir Jesus, quando a gente verdadeiramente quiser seguir Jesus, quando vier esse grito: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí a gente vai tentar ser humilde. Nós vamos tentar ser altruístas. Nós vamos caminhar na direção dessas virtudes. Quando isso acontecer, as pessoas vão olhar e falar assim: ah, mas até ontem você era de um jeito, por que que agora você está mexendo com isso? Por que que agora você no centro espírita? Você dando passe? Mas, gente, é claro que as pessoas vão fazer isso. Emmanuel tem uma mensagem belíssima no Fonte Viva, capítulo 25, nos dons do Cristo. Ele diz assim: não intentes destruir milênios de treva de uma hora para outra. Vale-te das oportunidades de aperfeiçoamento a cada dia. É claro que as pessoas vão desconfiar. Sabe por quê? Porque tem milênios que a gente não segue Jesus. Tem muito, muito, muito tempo que a gente despreza Jesus. Tem muito tempo que a gente só alimenta orgulho. Tem muito tempo que a gente só quer ser o melhor.
tem muito tempo que a gente só quer para nós. Então a gente tem milênios de treva. E agora, principalmente no meu caso, depois que a doutrina espírita entrou na minha vida, que alguma coisinha de boa, de luz, começa a nascer dentro de mim, e aí a gente se atenta para isso, as pessoas falam assim, mas você é o mais orgulhoso que eu conheço. Como é que você está querendo fazer isso? Como é que você está querendo seguir Jesus? Você não vale nada para seguir Jesus. Então é justo que as pessoas falem isso. O problema não está em elas falarem isso. O problema está em nós acatarmos isso. Está em nós acreditarmos nisso e dizer assim, realmente eu não valho nada mesmo, não, eu não sirvo para nada. Vou continuar do jeito que eu estou. Eu não posso seguir Jesus. Mas aí que é o extraordinário do Cristo. Jesus escolheu 12 anjos para discípulo? Não. Jesus escolheu 12 pessoas assim, como eu, como você. Só que dentro delas havia um fator fundamental. No livro Boa Nova, capítulo 3, no diálogo de Jesus com Hanã, Jesus diz assim, sacerdote, não há mármore mais formoso e mais bonito que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Os 12 discípulos tinham inúmeros defeitos, mas tinham uma boa vontade surpreendente. Eles ofertavam a Jesus todos os sentimentos deles. Então, pensar que eu preciso ser perfeito para ir seguir Jesus é um equívoco. Porque é ruim, igual eu sou, que eu vou começar a seguir ele. Veja, Bartimeu não tem nome, não tem casa, não tem família, não tem dinheiro. E nós estamos falando de quem aqui hoje? Nós estamos falando de uma pessoa pura? De uma pessoa perfeita? Não. Nós estamos falando de alguém que não valia nada para a sociedade da época. E tirando disso coisas para a nossa vida. Então, para seguir Jesus, eu não preciso ser perfeito. É seguindo Ele que eu vou me tornar perfeito. Então, o problema não é quando as pessoas falam, é quando a gente acredita nisso e a gente desiste da caminhada pelo que elas disseram. Mas que fique claro para nós temos milênios e milênios arraigados nesse jeito de agir, nessa forma de agir. Então vai ser difícil mesmo. Vai ser complicado mesmo. Mas Jesus não está pedindo que a gente esteja com a obra pronta, porque nós estamos construindo a obra. Por isso é muito interessante que o cego insista. Ele, porém, gritava mais. Então, quando você tentar ser humilde, as pessoas vão desconfiar de você. Quando você tentar fazer o bem, as pessoas vão desconfiar de você. Quando você for dar passe, as pessoas vão desconfiar de você. Quando você for entregar um prato de sopa, as pessoas vão desconfiar de você. Até que o tempo demonstre para elas e para nós que o que nós estamos construindo é de verdade. Emmanuel tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Então, se nós estamos seguindo o Cristo, é preciso dar tempo ao tempo. E naturalmente nós vamos sentir essas qualidades, essas virtudes fluírem de nós, como que por encanto. Porque nós nos predispusemos naturalmente, com boa vontade, a segui-lo. E aí é interessante porque aí Jesus chama, né? Jesus chama. Então, quando você decidir seguir Jesus, que as pessoas desconfiarem de você e você persistir, começarão a acontecer coisas na sua vida que não vai acontecer na vida delas. Não porque você é mais bonito, não porque você é melhor, mas é porque você se predispôs. É uma escolha sua. Poderia ser delas também. E aí Jesus vai chamar. Quando Jesus chama, a mesma turba que tinha repreendido diz, anima-te, ergue-te, ele te chama. Imagina a cena. Alguém que tinha mandado ele calar a boca, de repente fala, ih, chamou o cara. vou ter que avisar ele. Vai, né? Ele te chamou.
Imagina a onda de inveja, né? Aquela inveja assim, tranquila, que não deva ter pegado no ar. E aí, aqui começa a ser especial para o nosso tema mais ainda. Ele lançando fora o seu manto. O que é esse manto? O manto era algo que o Império Romano concedia a alguns pedintes para que eles estivessem autorizados a pedir. Até para ser pedinte no Império Romano você precisava de autorização. Então, esse manto era o que garantia que ele poderia pedir, que ele poderia ter o sustento, que ele poderia sobreviver, porque aquilo era como que a autorização para ele poder ficar na via pública mendigando. Então, vamos lá. Tinha uma turba, uma multidão. E como Jesus atraía todos os tipos de pessoas, devia ter inúmeras pessoas na condição do Bartimeu. Quando Bartimeu lança fora o seu manto, que era esse manto que permitia com que ele fosse pedinte, quando ele lança fora esse manto, não está escrito aqui, mas eu duvido que esse manto tenha chegado a cair no chão. Acho que ele jogou assim, deve ter vindo 1001 pessoas para pegar o manto, porque nem todo mundo tinha autorização para pedir. Mas isso é extremamente significativo. Bartimeu lança fora aquilo que era sustento dele. Por quê? Quando ele chegasse lá, ele receberia tudo de bem, tudo de bom, tudo de melhor? Ele sequer sabia o que ele ia receber. Ele tinha uma fé. Ele tinha uma ideia. Mas garantias? Só que aqui é que quando a gente decide seguir Jesus, a gente não pode ficar preso a quem a gente era. É tão significativo quando o escriba diz para Jesus: Mestre, onde fores, te seguirei. Deixa apenas que eu vá enterrar meu pai. Fala assim: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, se a gente ficar preso àquilo que a gente era, quando a gente decidir ir, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não vai conseguir estar pleno nessa caminhada. É preciso abrir mão daquilo que nos prende onde nós estamos, para que a gente possa chegar onde a gente não está ainda. Aí, Khalil Gibran tem um poema belíssimo, em que ele diz assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus, quem não tem fé não salta nem abraça, fica no escuro. Quando a gente decide ir, não tem como a gente querer ficar com o que a gente já tem. É um salto. E é um salto no escuro, porque se for no claro, aí não é fé. Aí é raciocínio, aí é ciência. Aí você já sabe onde é que você está pisando. Não. É um salto no escuro, porque a gente se lança e a gente confia. É tipo, sabe aquela brincadeira que às vezes a gente faz, que a pessoa tomba para trás e ela espera que alguém pegue ela antes de cair no chão? É aquela sensação para quem está caindo, sabe? Fala assim, Jesus, que a outra pessoa esteja atenta. É isso. Ele abandonou tudo que ele tinha, que era o manto. Nessa hora ele está dizendo assim, Jesus, não quero mais saber quem eu era. Eu quero saber quem eu vou me tornar. E aí ele vai. Eu posso imaginar o que passou na cabeça desse homem entre ele sair do lugar que ele estava e chegar até Jesus. E aí quando ele chega, Jesus diz assim, o que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta que Jesus vai fazer para nós. E talvez a gente olhe para essa pergunta e fale assim, mas que pergunta mais besta. Tem um cego, imagina, porque a pessoa não vê, ela não tem nem os instrumentos que hoje nós temos para as pessoas com deficiência visual.
Ela foi assim, você olha e vê que ela não tem a visão. Aí Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Aqui não apenas Jesus revelou que nem todo doente quer ser curado. Não apenas isso, porque essa pergunta revela isso. Nem todo doente quer ser curado. Então as pessoas falam assim: Jesus, me ensina a ter paciência. Aí ele fala assim: você quer aprender a ter paciência? Então Jesus vai colocar uma pessoa insuportável do seu lado. É assim. Como é que você vai adquirir paciência se você não sair da sua zona de conforto? Então Jesus vai encaminhar uma pessoa que você não suporta, porque ele sabe que o dia que você aprender a suportar essa pessoa, quem cresceu foi você. Você adquiriu a virtude que você pediu. A gente faz para oh, Jesus, me ajuda a ter mais paciência, me ajuda a ser mais humilde. Aí ele manda as situações para provocar nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa irritação. Então, nem todo mundo que faz prece pedindo paciência quer a presença de uma pessoa insuportável. Nem todo mundo. Então, o que queres que eu te faça é uma pergunta relevante. Só que ela é mais relevante ainda quando a gente pensa que aqui Jesus deu uma chance única para o Bartimeu. E no meu ponto de vista, o Bartimeu escolheu a pior coisa. Porque, veja bem, está na sua frente um ser humano que andou nas águas, que multiplicou pão, que parou a tempestade, que curou todo tipo de enfermidade, que ressuscitou gente. O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero, assim, muito dinheiro, eu quero uma casa incrível e eu quero pessoas que me sirvam até a morte. O que eu quero dizer? Do ponto de vista material, Bartimeu escolheu ver, ele escolheu a pior coisa. Tá, ele voltou a ver. E aí? Tem nome? Não. Tem casa? Não. Tem família? Não. Tem dinheiro? Não. Nem o manto. Nem o manto ele tem mais. Então aqui Bartimeu escolheu algo especial. Não para o corpo, mas para o espírito. Aqui Bartimeu não está preocupado com o que ele vai comer amanhã. Aqui ele está preocupado em quem ele vai ser amanhã. Porque aqui ele pediu: Jesus, eu não quero mais ser mendigo. Eu não quero mais depender dos outros. Eu quero seguir o meu caminho. Eu quero ter autonomia, Jesus. Então, daqui, do que ele recebeu, aí agora ele pode ir em busca. Agora ele pode ir atrás do que ele precisa. E aí é curioso porque Jesus diz, né? Vai, vai. Jesus nunca diz vem. Então, a ideia de Jesus não é atrair tão somente numa atração egoística para si. Ele diz, vai. Agora que eu já entrei no seu coração, vai. Espalhe essa mensagem para as pessoas. E aí o que acontece? Bartimeu começou a seguir Jesus. É como se Jesus tivesse dito, vem, né? Porque aqui, ele já era capaz de seguir o mestre. As pessoas não tinham mais como interferir. Ele já estava plenamente inteiro, integral. Era ele aqui dono da situação agora. Ele não era mais um fraco que as pessoas desconfiavam. Ele percebeu a força que tinha nesse momento. E o que eu chamo a atenção disso? Essa passagem, lendo essa passagem para esse encontro nosso hoje, eu fiquei refletindo, qual que é o nosso propósito com o Evangelho? Para que o Evangelho está entrando na minha vida? Na vida do Bartimeu, foi para que ele fosse autônomo. Foi para que ele fosse capaz, para que ele ficasse em condições de conduzir a própria vida. Ele não queria mais ficar dependendo da sorte, se a pessoa dá ou não dá uma moeda para ele. Não. Aqui ele quer ser ele mesmo. Qual que é o nosso propósito com o Evangelho? E aí, eu fiquei pensando, converso muito com um amigo sobre isso, e nós chegamos à conclusão que, em muitos casos,
Nós temos uma visão equivocada sobre os propósitos do Evangelho. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu estou estudando aqui a doutrina espírita, eu estou estudando o Evangelho porque eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser bom. Isso é bonito. É um intento bonito. Só que tem um detalhe. O propósito do Evangelho não é te tornar uma pessoa boa. Não, não, não é. Porque esse título bom, nem Jesus aceitou. Então, vamos com mais calma. O jovem chega para Jesus e diz assim: bom mestre. Ele fala assim: por que você está me chamando de bom? Bom só um, que é Deus. Então, nem Jesus aceitou o título de bom. Se o meu intuito com o Evangelho for ser uma pessoa boa, eu vou me frustrar e vou desistir da caminhada. Porque eu nunca vou ser bom como eu gostaria de ser. Esse é um fator fundamental. É um fator que Bartimeu entendeu. Para ele clamar por misericórdia, ele entendeu isso. E assim, é tão frustrante porque Paulo escreve: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Gente, Paulo escreveu isso. Então, assim, ou a gente desconfia do Paulo, né? Acha que o Paulo está mentindo, porque muitas vezes a gente acha que humildade é uma questão de dizer, não de sentir. Então a gente acha que o Paulo está enganando a gente, que o Paulo está sendo aquele falso modesto, porque ele diz que é sem se sentir. Mas eu prefiro pensar que o Paulo estava sendo honesto. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Nem Paulo chegou a ser bom como ele gostaria de ser. Se o nosso propósito com o Evangelho for ser bom, nós vamos chegar no nível do Paulo e não vamos ter conseguido ainda. Bom, se o propósito do Evangelho não é me tornar uma pessoa boa, qual é o propósito então? O propósito, a mensagem central do Evangelho, isso nós já podemos ler em muitos comentários bíblicos, o propósito central do Evangelho chama-se Reino de Deus. E Jesus vem para conduzir essa edificação do Reino de Deus, que não é uma edificação fora, é uma edificação dentro de mim, dentro de cada um de nós. Essa é a proposta central do Evangelho, o Reino de Deus. Bom, e aí aqui há uma fala também de Paulo na segunda carta aos Coríntios, que é belíssima. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro como em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Tá, e o que isso tem a ver? Tem a ver que Jesus conta uma parábola em Mateus, capítulo 13, versículo 34. Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. O homem vai, descobre o tesouro, vende tudo que tem e compra o campo. Então, esse tesouro que Paulo diz é o reino de Deus. Temos, porém, esse tesouro como em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Qual o propósito do Evangelho? Te mostrar, me mostrar, que nós somos vasos de barro, carregando algo que não nos pertence. Vem por nós somos os primeiros beneficiados, mas não nos pertence. E a nossa missão é entregar tal qual nós recebemos. Esse é o grande desafio do vaso de barro. Quando a gente pega um filtro de barro, primeira vez põe água dentro, o que acontece? Você experimenta a água e fala: que água horrível. Por quê? Porque o filtro ofertou a água que ele recebeu mais o barro que é dele. Mas a proposta do Evangelho é jorrar tanta água dentro da gente que a gente vai ofertá-la tal qual nós recebemos. Nesse momento, você vai perceber que você não precisa ser bom, você não precisa ser perfeito, você só precisa ofertar do mesmo jeito que você recebeu. Isso é para nós a plenitude do ser.
é o ser humano integral. É o ser humano que se reconhece na posição que está, que não quer ser nem melhor nem pior, que não quer fazer nem mais nem menos do que é capaz, mas quer fazer aquilo que sabe com humildade suficiente para entregar o tesouro que recebeu da mesma forma, sem vestígios do barro que eu sou, sem vestígios daquilo que me constitui, porque a excelência é de Deus, não é minha. Bartimeu, quando ele grita para Jesus, ele está dizendo assim, olha, eu já entendi, eu não preciso ser rico, eu não preciso ser poderoso, eu não preciso mandar no mundo, eu só preciso reconhecer a minha posição de necessitado. Eu preciso reconhecer a minha capacidade, o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Eu preciso reconhecer quem eu sou, para perceber que eu não preciso ter mais nada, porque eu já tenho, o tesouro já está em mim. O tesouro já está em mim. Então, isso vai nos conduzir a uma ideia que é, algumas pessoas dizem assim, nós precisamos aprender a amar. Não, a gente não vai aprender a amar. Isso também é um pensamento, porque parece dizer que tem algo que está fora e eu preciso pôr em mim. Mas será que tem algo que eu preciso pôr que Deus já não tenha colocado? Será que eu preciso de algo externo que Deus ainda não tenha colocado em mim? O tesouro já está em nós. De forma que nós não vamos aprender a amar. Nós vamos descobrir que amamos. Nós não vamos aprender a ser humildes. Nós vamos deixar de ser orgulhosos. Nós não vamos aprender a ser altruístas. Nós vamos deixar de ser egoístas. Porque a virtude, o poder de Deus já está em nós. É preciso apenas descobrir que eu posso ofertar sem contaminar. Eu posso ofertar a mensagem tal qual ela foi dita. Eu posso ofertar a dádiva tal qual ela foi recebida. Eu não preciso contaminá-la com os meus personalismos, com os meus achismos. E aí, descobrindo isso, eu vou ofertar um copo d'água diferente. Porque não vai ser só um copo d'água. Vai ser a expressão de um amor. Não meu, porque o tesouro não é meu. Mas de um amor que passa por mim para chegar no outro. O copo d'água é expressão. A cesta básica é expressão. Eu descobri que eu sou filho de Deus. Nessa condição, Ele já me oferta tudo que eu preciso. Tudo o resto é interpretação e expressão disso. Cabe a mim expressar da melhor forma. A pessoa está precisando de uma palavra? Vou dar a palavra que ela precisa. A pessoa está precisando ser ouvida? Vou ouvi-la conforme ela precisa. A pessoa está precisando de um prato de comida? Eu vou ofertar o prato de comida. Porque esse amor que vem de Deus passa por mim, ele me preencheu primeiro, tal qual a água no filtro de barro. O filtro só começa a ofertar água limpa, tal qual ele recebeu, à medida que ele absorve aquela água e já não mais suja a água com o barro, que é o seu material, que é aquilo do qual ele é feito. Aí sim, não é que a plenitude do ser será quando nós formos perfeitos. Não. A plenitude do ser é quando eu me reconheço quem eu sou, com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, e daí eu sinto a alegria de, mesmo fraco, mesmo indigno, mesmo incapaz, eu sinto a alegria de ofertar esse amor. Por isso que Paulo também vai dizer na primeira carta aos Coríntios, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Jesus habite em mim. Essa é a visão que nós entendemos, para que nós possamos buscar a cada dia, não fazer a caridade por obrigação. Eu não vou fazer uma palestra porque eu sou obrigado a fazer. Eu não vou entregar um prato de sopa porque eu sou obrigado a dar, porque o Kardec falou fora da caridade não há salvação. Não, eu vou ofertar porque dentro de mim eu percebi esse amor de Deus e ele precisa ser
ele precisa fluir de mim. Ele precisa ser extravasado. Agradeço profundamente a paciência. Já testaram a paciência hoje. Então agradeço a paciência de me ouvir e o convite mais uma vez. Estou à disposição. Meu amigo, antes de mais nada, eu queria dizer, representando a todos que estão em casa, que eu tenho certeza que muitos de nós estamos aliviados. Aliviados literalmente. Aliviados é aquele que respira, aquele que se reconhece filho de Deus e que não precisa ser merecedor para ter o seu amor. Lembrei muito de uma música que eu sou apaixonado pela letra dela, que ela fala uma parte que me toca muito, em que o amor de Deus não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Essa música começou a tocar muito o meu espírito, porque a gente, até pouco tempo atrás, acreditávamos naquele Deus que nós precisávamos fazer merecedores, né, do seu amor, do seu cuidado, carinho, compreensão. E a gente o julgava muito de uma forma humanizada, né? A gente colocava Deus, né, imagem de Deus, conforme nós éramos. E hoje você disse uma coisa que muitos de nós ainda temos muita dificuldade de nos reconhecer recebedores desse amor, desse, né, amparo, dessa misericórdia, dessa justiça, que são infinitas, e a gente começa a se sentir parte desse reino, porque até então esse reino estava externo, esse reino estava distante, né, de mim. E aí a gente começa a sentir participantes. É como se a gente estivesse vendo um lar com muito amor, com muito carinho, mas eu sempre estava do lado de fora. Eu sempre estava vendo pelo vidro e querendo muito fazer parte, só que eu não me achava merecedor ainda de estar ali. E aí, quando você fala isso, que nós apenas precisamos nos sentir filhos de Deus. E quando nós dizemos expressão filhos, a gente herda automaticamente, a gente pode colocar representativamente. O pai, quando desencarna, a mãe, quando desencarna, ela deixa, ou ele deixa os bens para o filho automaticamente. Ele herda. Ele não precisou de ser um filho bom, ele não precisou de ser um filho justo. Ele simplesmente foi o filho. E pelo fato de existir, nós já temos a herança divina. E aí, quando você falou assim, para que Jesus fez essas curas? Para que Jesus trouxe essa boa nova? Será que é para a gente ser melhor? Será que é porque a gente precisa de ser bom? E aí, quando você disse isso tudo, parece que tudo fez sentido completo, porque quando a gente recebe, a gente se sente na necessidade de repartir, porque a gente não consegue ficar com aquilo só com a gente. A gente sente na obrigação, entre aspas, porque a gente não consegue denominar um outro termo, né? Assim como os espíritos sempre dizem, né? Linguagem vossa é muito limitada. A gente se sente obrigado a compartilhar, porque aquilo é tão bom, é tão preenchedor, que a gente precisa fazer pelo outro. Mas é como você disse, não é porque a gente é bom, porque bom nós não vamos ser, porque nem Cristo concordou em ser chamado de bom, né? E aí a gente tem que falar que o bom, nesse caso, é aquele que nos deu a permissão da existência. E o único que concedeu foi Deus. E hoje a gente percebendo Deus como aquele pai que entende a nossa limitação, a nossa fragilidade, né? A nossa imperfeitibilidade, mas conhece em nós também a nossa vontade. A centelha divina que existe em nós, ela é única, ela é simplesmente intransferível. Deus não consegue colocar a mesma centelha divina em mim ou no outro. A centelha vai ser em nós. Vai ser simplesmente, ele criou Gustavo com a centelha divina dele. Criou a mim com a minha, né? E quando a gente fala muito isso, é um assunto que me encanta muito. Hoje em dia a gente percebe muita gente sentindo essa dor, né? Essa dor de traumas, né, de perdas.
e a gente começa a perceber que nada é nosso. Nós somos aquele fio de barro, como você colocou muito bem, né? No começo, às vezes a água é turva, às vezes a água é um gosto ruim, né? Intragável. Mas as próximas águas, elas são límpidas, elas são perfeitas, elas são puras. E essa água é tudo aquilo que a gente consegue fazer através de nós, né? Ou seja, nós sendo simplesmente o instrumento, né? E aí, quando a gente fala, nós queremos ser instrumentos da sua paz, não é que nós devemos ser obrigatoriamente bons, porque se fôssemos obrigatoriamente bons, ninguém conseguiria ser, né? Então, eu acho que por isso mesmo, quando eu disse, hoje muitos de nós, inclusive eu mesmo, estou me sentindo, e representativamente falo pelos outros também, caso alguém não tiver, gente, pode colocar aqui também, me sentindo assim aliviado pelo fato de que nós podemos seguir a Cristo, nós temos a nossa escolha, nós temos a vontade própria de fazer o compartilhamento de tudo aquilo que a gente recebeu. Se nós recebemos, é porque nós recebemos de graça, nós não fomos uma condicionante, né? Nós não fizemos uma troca, né? Nós não somos aqueles pais e filhos de muitos anos atrás que fala assim, você só vai comer doce se você comer o seu prato de sal todo, né? Ou seja, não é. A gente pode experimentar o doce indiferentemente de quando a gente esteja, né? E aí, uma coisa que você falou que me veio muito aqui é que quando Cristo escolheu seus discípulos, eles escolheram os mais imperfeitos, os mais cheios de vícios, porque através deles nós podemos nos sentir representados. E quantos deles puderam se sentir reformados, né, após poder dar testemunho do quão importante, do quão fundamental e do quão reestruturador foi esse amor de Cristo por todos eles, né? Cristo conseguiu ver em cada um deles a semente mais fértil, independente dos seus defeitos, vícios, né? A principal mudança neles mesmos que poderia ser feito, porque os discípulos não conseguiriam mudar ninguém a não ser primeiro a eles mesmos, né? Só que eles não precisaram de ser perfeitos, não precisaram de ser bons imediatamente, eles simplesmente precisaram de deixar de lado um pouco as suas imperfeições, né? Aceitar as suas fragilidades. Uma frase que eu achei bacana nesses últimos tempos que a gente tem feito estudos é: a gente começa a perceber que nós somos fortes quando a gente começa a aceitar a nossa fragilidade. Enquanto a gente luta contra a nossa fragilidade, nós vamos ser fracos o tempo todo. Porque o forte mesmo, o puro, né, é aquele que se reconhece imperfeito e mesmo assim continua caminhando, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, com os hábitos do mundo terreno, né? A gente, de vez em sempre, para não dizer praticamente sempre, perguntamos muito assim: será que sou eu que não quero seguir a Cristo? Ou será que eu acho que os outros disseram que eu não devo seguir a Ele, né? Porque às vezes a gente sente uma força muito forte, né? Como você diz, quando a gente começa a seguir Cristo, vem muita gente falar: nossa, mas justo você, né? Você que é tão assim, você que prega tanto, né? Coisas que não são boas, mas você tem certeza? E aí a gente começa a ver que sim, principalmente eu, né? Ainda mais eu, que bom que eu estou lá, né? Porque se os outros não se sentem assim, eu me sinto e quero muito ser aquele cego que joga o seu manto, que é a única garantia da sustento, né? Sustento esse que a princípio não depende dele, né? Não depende do seu esforço, mas mesmo, como você disse, mesmo sem saber o que vai ter lá na frente, ele utiliza a sua fé. Ele joga o seu manto, ele confia. A fé dele é aquela que ele coloca o pé no escuro, mesmo sem saber se vai ter o chão, né? Porque, como você disse, se for claro, não é fé, né? É racionalidade. E aí a gente vê muito falando sobre as duas asas, né? A asa da intelectualidade, a asa da moralidade. A gente precisa de saber equilibrar uma e outra, porque Cristo disse: amai-vos e instruí-vos, né? Ele não falou somente instruí-vos, né? Mas ele falou: amai-vos e instruí-vos, né? E aí
Você falou uma coisa legal, que quando a gente enfrenta uma dificuldade, quando a gente enfrenta, por exemplo, quando a gente pede paciência, né? Deus vai provar, Deus vai colocar alguém que vai nos testar muito, mas não é esperando que o outro diminua para que eu me faça grande. É eu relutar, é eu ir contra a minha dificuldade, né? De vencer a mim mesmo, porque problema ele vai continuar intacto, do mesmo tamanho, da mesma intensidade, mas se eu persistir na vitória sobre mim mesmo, eu vou começar a me tornar maior perante aquela dificuldade, né? E aí essa forma de ver que muitos de nós ainda não temos, né? E assim, quando eu falo isso, eu também não tenho ainda completo, porque se eu tivesse, não estaria aqui, né? Mas a gente precisa de dominar um pouco essa forma de compreender, de ver, né? É, se eu não me engano, o podcast da semana passada, acho que falou sobre isso, problemas. Como a gente enxerga problemas na nossa vida? A gente tem os olhos condicionados, viciados, a ver a parte difícil, a ver a parte que nós vamos ter que fazer muito esforço. Mas a gente não tem o hábito de ver o quão fortes, o quão preparados a gente vai estar depois de vencê-los, né? São esses os olhos que a gente precisa de ter um pouquinho mais para seguir a Cristo, né? Porque Cristo disse que seria uma subida, né, gente? Subida não é fácil, mas quando chega lá em cima, a visão é maravilhosa, né? Hum, perfeito, perfeito. Ó, dentro dessa última fala sua, o Emmanuel tem uma frase que eu adoro. Ele diz, não é com essas palavras não, mas é mais ou menos assim. Se ainda nós não temos a bênção da espontaneidade, nós já temos a dádiva da disciplina. Então eu ainda posso não ser espontâneo, mas eu vou me disciplinando, né? Com benevolência. Vou me disciplinando. Muito boas as suas considerações. Acrescentaram muito, muito para mim. Obrigado. Amém. Obrigado. Nós, né? Que é isso. E aí, como você muito bem disse, o nosso querido amigo Uriel confirmou aqui, né? Jesus Cristo conseguiu cumprir todas as profecias messiânicas. Ou seja, gente, Cristo não aceitou o título de bom e Cristo conseguiu cumprir todas as profecias. Nós estamos no caminho de Cristo. O bom ele não aceitou, mas ele não ficou falando que ele não era mestre. Pelo contrário, Exatamente. ele diz assim: me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou. Ele poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo isso ele podia dizer, mas o bom ele não aceitou. Isso é muito significativo. Então, é o que eu tenho buscado para a minha vida. E a mensagem, acho que principal que nós gostaríamos de trabalhar aqui hoje é perceber-se na condição de vasos de barro e a alegria de ser vaso de barro, porque o tesouro não é nosso, o que a gente oferta não é nosso, mas é a alegria de ofertar e matar a sede de alguém com aquilo que foi colocado em mim, não me pertence, mas flui através de mim. Essa é a plenitude do ser. Aí você fala assim: o que você precisa? Eu falo: não, eu preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu só deixo fluir. Eu acho que vai ter muita gente jogando manto aí hoje, viu? Tenho certeza absoluta. Tomara, né? Que nós sejamos Tomara, um tomara. desses, né? Que nós sejamos. Perfeito, Lembrei amigo. muito, amigo, me veio muito aqui à mente. Tudo que você falou encaixa-se perfeitamente. Eu acho que consegue, como é que eu diria, incorporar muito naquela prece da serenidade, né? Que simplesmente a gente pede serenidade para aceitar as coisas que não posso alterar e coragem para conseguir modificar aquelas que eu posso. E aí, quando a gente entende que tem coisas que a gente não vai conseguir modificar, a gente começa a se cobrar menos, porque essa cobrança não nos cabe. Cabe aquelas que eu consigo modificar. Mas quando eu entendo que tem coisas que eu não vou conseguir, aí sim mora no meu ver, no meu pequeno ver, a plenitude do ser, porque a gente consegue reconhecer o nosso limite, a nossa fragilidade, né?
mas não por isso deixamos de reconhecer a nossa perfectibilidade, né? A nossa vontade. Conforme questão 909, o homem, sim, apenas usando a sua vontade, consegue vencer as suas próprias más inclinações. Mas nós ainda usamos pouco ela, né? Mas podemos usá-la mais. Sim. É ir no dia a dia, né? Porque o Rossano faz uma análise dessa resposta belíssima. Porque eles dizem assim, você pode vencer todas as suas más inclinações, e na pergunta tem duas generalizações. É muito raro ter duas. Porque Kardec fala assim, o homem pode sempre, pelos seus próprios esforços, vencer todas as suas más inclinações? Os espíritos falam assim, sim. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforço. E aí o Rossano tem uma análise dessa resposta, porque assim, a gente olha a resposta e a gente fica bravo com os espíritos, né? Assim, esforços muito insignificantes. Então encarna aqui, vem viver esse contexto que nós estamos vivendo e vai falar para mim que é esforço muito insignificantes. Aí foi qual que é a chave que o Rossandro deu para entendimento dessa resposta que eu achei muito significativa. A gente fica bravo com os espíritos porque a gente acha que eles estão dizendo que vencer o orgulho é uma coisa fácil. É uma coisa assim, num esforçozinho eu venci. Mas não é isso que eles estão dizendo. Eles não estão dizendo que vai ser fácil, nem que vai ser rápido. O que eles estão dizendo é que nós vamos fazer pequenos esforços mais constantes, diários, para vencer. Por isso que eles são insignificantes, porque são petitinhos. E aí, no dia a dia, é como se a gente parcelasse, né? Eu tenho 1 milhão de orgulho. Aí eu vou parcelar isso em 300 encarnações e cada dia eu vou fazendo um esforço para diminuir esse orgulho dentro de mim. Para ir moldando ele, para ele ficar no volume que ele precisa ficar, né? Então é todos os dias. E aí, quando ele falou isso, eu pensei assim, bom, então, às vezes a gente fala mal de 10 pessoas num dia. Então, vamos tentar falar 9 vezes só. Depois você vai tentar 8, depois 7, até que você vai conseguir não falar mal de ninguém. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Mas é preciso esforçar todos os dias para falar menos mal um pouquinho, né? Até que vai chegar um dia que vai ser naturalmente, você não vai falar mal da pessoa. Aí chegar no ápice, que é quando alguém estiver falando mal, você vai ser capaz de falar bem. Não porque a pessoa é boa, mas porque você olhou para ela e viu a parte divina que ela tem. Aí você vai falar assim, não, mas ele é bom. Dá pra gente tirar algumas coisinhas aqui, né? E aí você vai moldando o seu olhar. Porque você não vai mudar o outro, né? Como você colocou perfeitamente. Você não vai mudar o outro. O que vai mudar é o meu olhar para o outro. Isso que é o mais significativo, né? E isso dá muita base para a gente começar, além de nos sentir aliviados, menos frustrados, porque quando a gente entende, né, o que realmente os espíritos querem dizer, não que seja menosprezar os nossos esforços, porque realmente pode ser que eles não saibam tanto, né? A princípio pode ser que saibam, né? Mas vamos colocar como se não soubessem. Mas realmente são esses esforços insignificantes que fazem a nossa escolha diária, né, nos colocar em possibilidade de compreender todos esses fatos aí que até então para nós são muito difíceis, né? É mais ou menos como se a gente precisasse de comer, sei lá, às vezes a gente come não sei quantos gramas ou quantos quilos, mas, por exemplo, em um dia eu preciso de comer 500 gramas de carne, não sei, vamos colocar, né? Mas se eu comer as 500 gramas de carne de uma vez, acho que não vai me fazer muito bem, né? Vai ter alguém aí Perfeito. sentindo-se mal. Mas se eu dividir isso aí umas 4 vezes por dia, às vezes pode ser que me faça bem, né? Às vezes não é em si o que a gente faz ou fala, mas a forma como a gente faz ou fala, né? Tentando diminuir um pouquinho ali, outro ali, né? Ou seja, fazendo esforços insignificantes, né? Exatamente. Exatamente. Meu É amigo, dividindo, né, aos pouquinhos. É é isso mesmo. parcelando. Sim. Gente, infelizmente, todos os estudos são dessa forma. A gente é como se fosse um parto, né? É muito difícil essa hora, mas enfim, escolhemos agradecer aos espíritos amigos por ter colocado esse amigo companheiro tão especial, tão generoso, tão suave, que com o seu jeito de dizer tão leve, consegue fazer as nossas dores começarem a ficar mais suaves, né? E que bom que através dos nossos espíritos amigos que intuem esse estudo, esse encontro,
que nos prepara, que nos instrui, que nos intui pensamentos um pouco mais sutis, né, para a gente conseguir digerir, que a gente consiga levar para os nossos dias de forma, né, insignificante, às vezes, porém levando de pouco a pouco todos esses ensinos, essas conversas que para nós aqui são muito válidas para o nosso espírito e que por mais que a morte física nos chegue, que a gente nunca esqueça de fazer as curas em nós mesmos a cada dia, porque o reino de Deus está em nós, né? Está em nossos corações, não está no nosso corpo, né? Então é com alegria imensa que eu levanto, né, os nossos espíritos até o alto em agradecimento a todos aqueles que estiveram aqui sustentando a gente, vibrando junto. Agradeço a cada um que esteve conosco de casa, nesse instante ou em outros, dando-nos suporte, resistência de espírito suficiente para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Rogamos àqueles que estão por toda parte, perdidos em si mesmos, que eles possam permitir o amor de Cristo emanar o seu ser, pensamentos, palavras, que estejamos prontos a cada dia a jogar o nosso manto para o lado e nos entregarmos o mais puramente possível ao amor de Cristo, que nos sustenta, consola, ampara e que nos faz sentir plenos em todos os aspectos. Obrigado, Deus, pela chance da existência. Obrigado pelo amor, pelo amparo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Perfeito. Aos nossos amigos, acho que caiu aqui um pouquinho, mas nossos Voltou. amigos que não conseguiram acompanhar a live desde o início, a gente vai subir ela agora para o IGTV do Instagram e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Gustavo, meu amigo, obrigado mais uma vez de coração pelo bate-papo, foi excelente. Muito obrigado mesmo aos amigos que estiveram conosco. E estejam conosco amanhã também em mais uma live, tá? Da Casa do Caminho. E sigam o nosso amigo também, porque ele tem muita coisa boa, tem muita água boa desse filtro de barro aí para dar para muita gente ainda. Fica com Deus, Gustavo. Obrigado mais uma vez de coração. Eu que agradeço profundamente as palavras. O bate-papo foi incrível, foi um bálsamo para o meu espírito. Agradeço a todos que estiveram presentes. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Até mais. Que assim seja. Até, amigo. Abraço. Um abraço.